Amparo, a ex-revolucionária e funcionária da ONU, disse: "Meu trabalho era destruir a fé dos católicos." Amparo entendeu claramente. Era a Virgem Maria quem lhe falava. Tudo aconteceu quando ela recebeu um disparo da polícia em plena batalha. Quando despertou no hospital, decidiu que sua vida devia mudar radicalmente. Sua vida lamacenta devia dar uma guinada de 180 graus e deixar de lado seu servilismo político e sua vida de pecado, e dedicar-se às mulheres e às crianças, buscando seu autêntico bem. Um avô católico. Ela havia nascido em uma família muito normal do Equador. Sua fé era tradicional de missa dominical e pouco mais. A exceção da regra foi seu avô, que vivia uma autêntica vida cristã. Em certa ocasião, sendo Amparo adolescente e a caminho do ateísmo, seu avô lhe disse umas palavras que não haveria de esquecer jamais. Estavam entrando em uma igreja e, diante de uma imagem da Virgem, lhe disse: "Olhe para os seus olhos, ela é a única que vai te salvar e que vai te levar à fé." A coisa parou por aí. O resto foi uma queda livre. Foi expulsa do colégio por brigar com uma freira e, ao encontro com evangélicos, acabou por arrematar seu caminho rebelde e ateu. A Revolução e as esquerdas. Eram os anos 70 e 80, e a oferta social que Amparo encontrou fora da igreja era a dos movimentos revolucionários. A teologia da liberação marxista, Che Guevara, os movimentos feministas, abortistas, o indigenismo e esse grande etc. Ela se meteu de cabeça nisso tudo. Se há algo que não se pode reprovar em Amparo, é dizer que ela não foi uma pessoa coerente com os seus princípios. Ela tomou todas as bandeiras, as abraçou e as dedicou a todas elas. Ora, a encontrávamos em uma confrontação armada ou em uma manifestação antigovernamental. Ou seja, em uma campanha a favor dos direitos reprodutivos das mulheres, ou seja, promovendo os contraceptivos e o aborto. Se radicaliza na Espanha. Como a situação política no Equador se complicou, seu pai enviou à Espanha para estudar pedagogia social. Nesse país, ela obteve o título universitário. Porém, também sua radicalização política e o contato com outros movimentos revolucionários, ateus e anticlericais. Já de volta ao Equador, sua visão feminista e de esquerda combinava perfeitamente bem as políticas que a ONU levava a cabo na América Latina. E graças a ela e à sua formação, chegou a ser responsável no Equador do programa da UNFPA. Isto é, do Fundo de População das Nações Unidas, de onde contava com todos os milhões de dólares que necessitasse para cumprir, ou melhor dizendo, impor os programas contrários à natalidade, a favor do aborto e à anticoncepção. Meu trabalho: retirar a fé dos católicos. Amparo explicou na rede católica de televisão EWTN que os grupos comunistas e socialistas sabem que a única instituição que pode romper as suas mentiras é a Igreja Católica. Então confessou: a primeira coisa que nós buscamos são os argumentos que possam destruir a pouca fé que os católicos têm. Veja as notícias ou vá atrás desse sacerdote que não está vivendo a sua vida na graça com Deus. Publique-os e os lance na imprensa. E concluiu: é preciso omitir que no Equador 60% das obras de ajuda às pessoas pobres estão nas mãos da igreja, pois isso se silencia. Destruir a igreja desde dentro. O grande problema dos sacerdotes é a sua solidão. Nós íamos em busca dos sacerdotes abandonados nos povoados e nas montanhas para dizer-lhes que, se Deus existia, então por que permitia a pobreza? A única maneira é a revolução. Une-se a nós e nós vamos te ajudar.
Havia sacerdotes, lamenta agora, que cediam e que pensavam que teriam um grupo que lhe ajudaria, que lhe apoiaria, que estaria com eles. Em certas ocasiões, oferecíamos dinheiro aos sacerdotes e às religiosas para que pudessem reconstruir, melhorar seus centros educativos com a única condição que nos deixassem dar aulas de educação sexual e reprodutiva em seus colégios. Afastando-se ainda mais de Deus. Em Amparo se cumpre aquela citação de Chesterton, que quando se deixa de crer em Deus, logo se crê em qualquer coisa. Imersa ao ateísmo, não deixava de buscar algum resquício da espiritualidade na leitura de cartas, reiki, yoga. Como a vida na luta de esquerda era uma vida de pecado, você não podia se livrar das consequências do pecado. É a morte espiritual, são como pequenos pactos com o demônio. O demônio os cobra, adverte. Assim comecei a sofrer por conta do dinheiro. Alguém me recomendou que eu fizesse uma limpeza de ambiente. Tinha meus próprios mantras que agora que pude traduzi-los, dizem, eu pertenço a Satanás. Fiz os mantras nos Estados Unidos, inclusive levei meus filhos ao xamã, que era um mestre elevado da religião universal. Embora Deus não estivesse distante. Em certa ocasião, estando em uma comunidade, Amparo desafiou a Deus. Havia uma mulher rezando, porém ela começou a repreendê-la severamente e chamá-la de louca, até o ponto em que acabou rasgando uma imagenzinha que a pobre senhora segurava. À época, sua prepotência de revolucionária não lhe fornecia muitas outras soluções. Pouco depois veio o passo seguinte até a sua conversão. Ferida por uma bala da polícia. Amparo havia participado de todo tipo de manifestações e lutas contra o governo, em ocasiões mobilizando os indígenas e facilitando que estes acorressem armados com lanças. Porém, certo dia, estando em uma delas, foi atingida por uma bala. Quando sentiu o impacto, Amparo recorda de duas coisas. Por um lado, seu marido e seus filhos, e por outro lado, uma paz inexplicável, total. Não tinha medo de partir. Tudo era alegria, gozo, paz. Nisso escutou uma voz que lhe cantava. Viu uns olhos maravilhosos, viu o amor. Eram os olhos da Virgem. Eram justamente os olhos da estampa que eu havia rasgado, a estampa da Virgem Milagrosa. Eu a vi como uma adolescente de 15 anos, com roupas brancas. Enquanto ela sangrava, a única coisa que sentia era paz, alegria. Nesse momento, a Virgem disse: minha pequena, eu te amo. E lhe pediu que deixassem todas as causas que ela levava e que assumisse a causa de seu filho. Também se deu conta que, por trás da Virgem havia um senhor mais idoso. Era o seu avô. E seu marido pensou que ela estivesse louca. Quando acordou, narrou toda a experiência a seu marido, Javier. Ele pensou que ela estivesse louca e não era para menos. Uma ateia convicta, militante anticatólica e despertando daqueles sonhos. Em seguida, levaram-na para que os altos mestres, psicólogos e peritos da nova era a examinassem e a convencessem de que aquelas experiências eram frutos de suas alucinações e dos ferimentos. Sem dúvida, ninguém podia tirar da minha cabeça que era Deus. Primeiramente, confessar-se. A primeira coisa que precisava era um sacerdote. Precisava me confessar. A primeira coisa, em primeiro lugar, era confissão. Eu pedi a Deus que não morresse no caminho, indo para casa, porque eu iria para o inferno. Na confissão estavam todos os pecados, os mais horríveis. Era uma nova etapa e havia de começar desde o princípio, fazendo tudo bem feito. Assim, a primeira coisa que fiz foi aprender a amar Jesus, a amar os sacerdotes, a amar a igreja, a amar os sacramentos. Amparo se sentia totalmente enlameada e também convidava a uma nova revolução.
O único que transforma o mundo é Deus. Eu não sou digno. É tão grande o amor de Deus. Conversão de seu marido. Amparo rezou e convidou seu marido Javier à conversão. Com o passar do tempo, Javier, revolucionário como ela, começou a dar provas de mudanças por amor a Amparo. Devia ser uma experiência dramática em si mesma pelo único fato de ter que romper com toda uma vida de convicções e lutas comprometida. Amparo explica isso de certa maneira. Meu marido aceitou crer em Deus e na Virgem, porém não acreditava no sacramento. Todavia, Deus colocou um sacerdote santo em nosso caminho. Por fim, ele se confessou e sua confissão levou horas. Ao sair, sentiu que havia se livrado de toneladas de coisas. Agora era a hora de denunciar as mentiras da ONU. A conversão das pessoas, na maioria das vezes, é um processo longo e em etapas. Amparo estava a caminho, mas ainda não renunciara a toda sua vida de pecado. Necessitava de parte dela, pois seu salário das Nações Unidas era uma fonte necessária para sua família e seu ritmo de despesas. Tudo aconteceu quando uma amiga sua lhe pediu informações sobre a distribuição da pílula do dia seguinte por parte das Nações Unidas no Equador. Amparo era responsável pela sua importação e distribuição no país. De fato, sua agência das Nações Unidas havia vendido ao Equador 400.000 doses da pílula do dia seguinte. A ONU em Nova York, a UNFPA no Equador, eles nos vendem a 25 centavos de dólar e nós as vendemos entre 9 e 4 dólares. É um negócio e tanto. No Equador, houve um julgamento em que as Nações Unidas perderam a ação devido à distribuição da pílula e os Provida ganharam, visto que tiveram que reconhecer que ela não é um método contraceptivo, mas sim antinidatório, ou seja, abortivo, e que se utiliza quando os métodos contraceptivos falham. O ápice de sua decisão de converter-se e dar-se um passo definitivo até Deus aconteceu a caminho do tribunal neste julgamento em que a ONU perdeu. Quando estávamos levando a informação ao tribunal, um jornalista me fez uma pergunta que eu pensei que era Deus que me fazia. Estás com Deus ou estás com o demônio? A pergunta foi: o que eu pensava da pílula do dia seguinte? E, claro, eu continuava trabalhando para as Nações Unidas e apoiava todas as organizações pró-aborto. Nesse momento, me dei conta de que era o momento de dizer a verdade e deixar de mentir a mim mesma. Era uma incoerência ser católica e, ao mesmo tempo, por dinheiro, continuar apoiando uma organização que vai contra os meus valores. E, claro, disse a verdade e as Nações Unidas me despediram. O que existe por trás das Nações Unidas? Por trás dos projetos da ONU, atrás das palavras bonitas que usam quando falam de saúde reprodutiva, na verdade, há toda uma promoção do aborto e dos contraceptivos. É o único objetivo para toda a América Latina. Na entrevista de Amparo à cadeia de televisão norte-americana EWTN, denunciava que no livro Cuerpos, Tambores e Ruelas, editado pelas próprias Nações Unidas, se reconhece a promoção das relações sexuais com crianças desde os 10 anos e que nele se explica claramente 3 coisas: que os pais não devem ser informados da educação sexual que seus filhos recebem, que as escolas devem distribuir contraceptivos a seus alunos sem o conhecimento e consentimento dos pais, e que se um professor ou médico chegasse a informar os pais de que seus filhos estão usando contraceptivos, este professor ou médico deverá ser expulso de seu trabalho por romper o sigilo profissional. Amparo, e não só ela, denuncia a existência de todo um negócio em que não se desperdiça nada. Promove-se as relações sexuais entre crianças e adolescentes e lhes vendem preservativos. Como estes falham, então eles oferecem o aborto, a pílula do dia seguinte. Como o aborto produz restos humanos, estes servem bem para os experimentos, ou bem para extrair algumas substâncias que depois se usam em cremes, shampoos e etc. Negócio completo.
e agora na luta pela vida. A realidade foi mais dura do que o previsto em primeiro momento. O casal perdeu tudo quando saiu da Revolução. Eles tiveram que renunciar a muitas coisas. As primeiras foram os bens materiais. Porém, foi bonito encontrar juntos o amor de Deus e eliminar os mitos relativos aos sacerdotes, à Virgem Maria e à Igreja. Amparo Medina e seu marido Javier Salazar são pais de 3 filhos. Ela é diretora executiva da Ação Pro Vida Equador e, além disso, colabora e assessora outros organismos. Agora também luta pela família, mulheres e crianças, mas a partir da verdade integral das pessoas e não a partir do negócio econômico. Ameaça de morte. Um novo enfoque, sim, mas não isento de perigos. Assim, Amparo tem sofrido ameaças de morte como a que recebeu não faz muito tempo em uma caixa de sapatos, dentro da qual havia uma ratazana morta com a mensagem "Morte aos pró-vidas". E lembre-se que os acidentes existem. Lembre-se que as mortes acidentais são o dia a dia deste país. Não prossiga com sua campanha anti-mulher e homofóbica. Mostre aos traidores morte aos antipátria, morte ou revolução. Amparo não se assusta mais e continua com a sua luta confiante de que tem em mãos a possibilidade de defender milhares de vidas humanas.